Em algum momento da vida, quase todas as mulheres já ouviram essa pergunta. E quando vai ter filho? Gente, mas e aí quando existe a dúvida sobre esse assunto? Hoje nós vamos falar sobre maternidade real, sem pressão, sem romantização e sem manual. E o nosso tema de hoje é ser mãe ou não ser? Eis a questão. E é um tema que a gente vai falar com propriedade aqui nos dois lados, nos dois sentidos, né? Porque aqui nós temos eu, que sou mãe, vou falar da minha vivência aqui, e a Monique, que por enquanto não é, ou não vai ser, não sei, vamos ver o que ela vai decidir. Deus reserva. Gente, assim, uma coisa que eu posso falar de primeira mão, assim, toda mãe sabe, é que ser mãe muda completamente a vida de uma mulher. Monique não me deixa mentir, que me conheceu antes de ter filho, acompanhou minha gravidez, o nascimento do Miguel e até hoje a adolescência e muda tudo, né? Muda completamente. Não, assim, quando você vira mãe, o sentido da vida muda. Você hoje não decide só por você. Tudo que você vai fazer, você tem alguém ali totalmente dependendo de você. Então, assim, a mãe tem mania de se culpar, a gente sente muita culpa, que a gente quer fazer mais, a gente acha que a gente vai fazer mais. A gente tem medo também, tem a expectativa e a realidade, né? Romantiza muito a maternidade, que é uma lindo, que é, nossa, É uma coisa incrível. tudo amor. E sim, é incrível, um amor que eu nunca senti na vida. Mas às vezes é difícil pra caramba. Às vezes, principalmente quando você é mãe solo, que é o meu caso, né? Quando você não tem o pai presente, o pai que faz o papel dele, e aí você acaba tentando fazer. Eu, durante muitos anos, tá? Durante muito tempo, tentei fazer o papel de pai e mãe. Até eu, na terapia, entender que não, o papel do pai é do pai, e eu nunca vou conseguir fazer esse papel. Então, tirar essa culpa de mim e fazer o meu papel de mãe. Infelizmente, eu não posso suprir aquilo dali. Mas a mãe, a gente tende a se culpar muito, né? E existe outra coisa também, que a gente tem muita coisa de que, depois se eu for mãe, eu não vou conseguir seguir minha vida, eu não vou ter tempo para seguir os meus sonhos. E não é assim, tá? Eu fui mãe, eu construí minha carreira depois de ser mãe. Na verdade, minha vida, assim, cresceu muito junto com meu filho. Ele me ajuda, né, a gente foi, eu brinco que a gente foi crescendo junto, ele me ajuda muito e eu ajudo muito ele também. Então a gente vai crescendo junto. Essa parte só mudou mesmo ali a ordem, né? Ao invés de você ter constituído a sua carreira antes, acabou tendo seu filho constituir sua carreira depois, exatamente. Né? Óbvio que não é tão fácil você acordar cedo e trabalhar e estudar quando você não tem filho. Porque quando você tem filho, porque o filho a gente bota em primeiro lugar. Então, primeiro ver meu filho, primeiro eu vou fazer as coisas dele, depois estudar de madrugada, era o que eu fazia para poder ter tempo. Mas ao mesmo tempo, é uma força que ele dá, que você olha ali para ele, sabe? E você fala assim, cara, não posso desistir. E ele pequenininho, eu lembro, eu não esqueço, gente, uma frase que ele falou, a gente estava no carro assim, eu dirigindo, ele na cadeirinha atrás, e aí o carro do lado, no sinal, parou, baixou o vidro e me pediu uma informação. Uma informação básica, onde ficava uma rua, e eu expliquei, não, você vai virar à esquerda, não, assim, tal. Aí, ok, fechei o vidro, aí ele olhou para mim e falou assim, mãe, você sabe de tudo mesmo aí. Cara, foi incrível ali. Então, assim, ao mesmo tempo dá uma força incrível pra gente. É surreal. Não dá pra explicar. Mas eu confesso que nem todo mundo tá preparado para ser mãe. A gente observa isso. Acho que a vida da mulher, né, que escolhe não ser mãe, ela é um pouco mais fácil em relação a isso, eu sinto, né? Porque é tudo muito voltado para o trabalho. Eu coloquei muito a minha carreira na frente. Sim. Então, hoje não ter filho foi uma opção até o momento, né? Eu não penso em ter um filho, eu penso em ter uma família. E não consegui montar a minha família. Então, eu opinei não ter, né? Preferi não ter filho. Mas eu sinto que é um pouco mais fácil, né, a vida da mulher que ela escolhe não ser mãe, porque é uma opção, né? E eu acho que isso precisa ser normalizado, né? A gente tem que ter a opção de não querer. E tá tudo bem. A sociedade tem que entender. Tem que entender que isso não é uma obrigação da mulher reproduzir, né? Uhum. E aí eu acabei botando minha carreira na frente, né? Eu já vi aquele meme do quando chega cansado do trabalho, se eu tivesse um filho eu ia passar direto. Seria eu com toda certeza da vida, quando eu chegasse em casa do meu trabalho.
Mas eu acho que é incrível, um amor incrível, algo incondicional, né? Vivi isso com a minha mãe, de ver ela me colocar sempre à frente Sim. de tudo. Uhum. Mas eu prefiro continuar com a minha vida um pouco mais tranquila, sabe? Sem precisar ter que pensar numa outra pessoa. Sim, são escolhas, assim, e o filho muda a vida não só quando ele é pequenininho. Quando é pequenininho, óbvio, é muito mais dependente. Mas conforme vai crescendo também, não vai mudando muita coisa, né, Miguel? Hoje vive a fase da adolescência, que eu brinco que ser mãe é igual jogar videogame, tá? Quando você acha que você aprendeu aquela fase ali, caraca, era, porra, pulou. Falei, e agora? Tem que aprender tudo de novo, é outra coisa. E aí que você tá pequenininha ali, que aí chega a fase da birra, aí chega a fase, não, e aí chega a adolescência, você fala, ai, caraca, agora é ele que sabe tudo, ele que entende. Aquela fasezinha, né? Aham. Então, assim, a gente, como mãe, a gente sempre vai priorizando, a gente sempre vai. E óbvio que a gente acaba abrindo mão de muita coisa. Muita coisa que se eu não tivesse filho, eu teria feito. Talvez teria viajado mais, talvez teria saído mais, ou investido em outras coisas. Sim, são coisas que são escolhas, realmente, tá? Aham. E a sociedade tem que entender essas escolhas. Não é porque eu sou mãe, porque eu escolhi ter o Miguel e fazer tudo que eu quero pra ele, que eu vou achar que a Monique tá errada se ela escolheu priorizar a carreira dela e viver mais assim, sem ter essa responsabilidade ali a fundo, né? Essa responsabilidade de mãe. E a pressão na sociedade ela ainda é muito grande, né? Eu lembro que assim, muito, quando eu era um pouco mais jovem, né, antes aí de chegar aos 40, eu escutei muito isso, assim, da minha mãe, né? Ai, vai me dar um netinho, né? Da minha avó, e aí, vai ter filho quando e tal. E assim, você se sente um pouco pressionada. Só que eu acho que você precisa ser bem racional, né, nesses momentos. Assim, todos os momentos que eu tive a oportunidade de engravidar por estar dentro de um relacionamento, eu sempre olhava pro cara e pensava, pô, eu quero que esse cara seja o pai do meu filho, porque eu vou ter contato com ele pro resto da minha vida. Será que ele vai Não, ser um não. bom. Não, não. Mas será que. Enfim, desculpa. Melhor não. Então, assim, todos os casos que eu tive foi, pô, melhor agora não, vamos esperar mais um pouquinho. Teve um momento que eu tava ali quase sendo promovida, aí eu fui promovida, eu falei, poxa, agora não vai dar porque veio a promoção, eu preciso, né, me desenvolver naquilo. E aí depois foi terminando e eu até tive um relacionamento que eu pensei, tá? Eu lembro. Eu acho que eu só não tive coragem porque quando eu olhava pra ele, eu falava assim, será que eu errei pro resto da minha vida? Mas eu acho que se ele tivesse tomado a atitude, eu teria engravidado ele, porque naquele momento eu acho que nós iríamos formar uma família. Mas hoje, pra mim, tô aí, né? Se tiver que acontecer, tá tudo bem, mas não é uma opção no momento. Sim, e a sociedade tem que entender que tá tudo bem. Ah, mas hoje Você eu não vou ser é, mais respeitada, tá? você não é menos mulher porque você decidiu não ser mãe, né? Esse é o que eu vejo muito, o conflito. Eu tenho amigas que são mães, tenho amigas que não são mães. Óbvio, a vida de cada uma é diferente, mas hoje eu acho que a gente consegue manter esse equilíbrio muito bom. Nem tudo que ela consegue fazer eu consigo. Tem as coisas que, ó, Aham. não dá. Tô com meu filho, não dá. E coisas que a gente inclui também, não, vou levar meu filho e vambora. Sempre foi assim. É importante, a gente volta a falar sobre o assunto da amizade também, só Não, das eu ia amizades falar isso verdadeiras, agora. né? Eu ia falar isso agora. Eu ia falar assim, eu sou muito feliz porque dentro do meu grupo de amigas que têm filhos, todas elas me convidam para todas as datas comemorativas, todos os aniversários deles, independente se eu tenho filho ou não, eu sempre estou participando, Mas sabe? por Eu quê? sempre sou convidada. Porque é a amizade, né? A amizade verdadeira. É aquela que, assim, Mônica, eu conheci, ela não tinha filho. Depois engravidei, ela estava junto comigo ali. Depois tive meu filho pequenininho e ela acompanhando. Eu lembro de Miguel enfiando um biscoito de maisena babado na boca dela. Bonito. Eu E adoro. quando eu separei, Monique me ajudou com a mudança dentro do meu forte casinho. E assim, é estar presente em todas as situações. Então, se escolhe ter filho ou se não escolhe, não significa que você não vai viver um amor. Não necessariamente você precisa ser mãe para dar ou receber amor, né? A gente tem o amor dos amigos, a gente tem o amor da família. Então, é isso.
Rafa, eu vi uma reportagem sobre uma mãe dando um relato, né? Ela teve o filho e assim, ela não quis nem ser reconhecida, né? Tanto que assim, não tinha imagem dela, a voz foi distorcida e ela dando um relato do pós a maternidade. E ela conta e ela ficou com medo, né, de contar isso, porque era uma coisa muito séria. Ela conta que ela se arrependeu de ter o filho dela. E aí, quando eu vi isso, dela ter se arrependido, eu fiquei muito com esse pensamento, né, de, meu Deus, né, será que se eu for pela pressão da sociedade, porque eu vejo que ela foi pela pressão da sociedade, talvez ela não quisesse ter filho, cedeu à pressão, cedeu ali ao marido, teve filho, depois se arrependeu, porque ela vê que o filho realmente é da mãe. E aí eu fiquei muito pensativa com isso, sabe? Graças a Deus, assim, eu sempre consegui muito focar nessa parte do racional. Mas tem pessoas que acabam cedendo, né? São casos, é o que eu gosto de falar sempre. Isso é um ponto super importante, porque são casos e casos. Existem casos como o dela, que se arrependeu, infelizmente, provavelmente ela não estava pronta, não estava preparada e cedeu uma pressão. E existem casos como o meu, que eu fui mãe e assim, mesmo sabendo de todas as dificuldades, de tudo que eu passei, se eu voltasse lá atrás, eu faria tudo de novo, tudo. Não mudaria nada, eu faria tudo de novo só para ter meu filho. Então, o que eu quero falar para vocês é, gente, não ceda à pressão da sociedade. Se você quer ser mãe agora, se você quer ter um filho ótimo, você vai ser muito feliz. Mas se você não quer ter filho agora, se você quer priorizar a sua carreira, se você quer dar continuidade ao que você está fazendo, mesmo, depois, quero ter depois. Hoje a gente tem vários, assim, a gente conta com inúmeros, né, inúmeros artifícios. Tem, por exemplo, pacientes aqui minhas que tem na nossa faixa etária, né? De 40 assim, que não foram mãe mais nova, mas congelaram óvulos. Tem outras que estão fazendo a FIV agora, que decidiram esperar um pouco mais para ser mãe depois. Então, assim, se você quer priorizar a sua carreira, prioriza. Se você quer ter filho, tenha filho. Mas não faça isso pelo que as outras pessoas querem. Faça pelo que você quer. Aí sim você vai se sentir completa e realizada. A realização não vem da maternidade, de ser ou não ser mãe. A realização vem de você, do seu desejo. E é isso que a gente tem que focar. Justamente isso, né? Eu tô aqui, tive a minha escolha, não tenho filho, mas sou extremamente realizada, estou muito feliz, tenho uma carreira consolidada. E é isso. Tô aí pra fazer meu aniversário, estou animadíssima. Gente, esse nosso conteúdo foi esse. Se você gostou, se você conhece alguma amiga que tá aí com esse pensamento nessa questão de ser ou não ser mãe, Ser ou não ser. chama ela pra assistir. Exatamente. Chama ela aqui pra assistir o nosso canal, indica pra ela, faça seu comentário. E ó, aguardamos vocês na próxima segunda, 18 horas. Se você quer algum tema específico, comenta aqui pra gente que a gente vai estudar os temas aí da próxima. Beijo. Beijo, gente, até semana que vem.